Olá, professora. Olá, turma. Meu nome é Gabriela Bernardo Anelli, eu sou aluna de licenciatura e eu vou falar um pouco para vocês dos Jogos Olímpicos de 1948 que ocorreram em Londres. Então, diferentemente da Grécia Antiga, onde as guerras eram até suspensas para que ocorressem os Jogos Olímpicos, na Era Moderna isso não funcionou. Devido à Segunda Guerra Mundial, os anos de 1940 e 1944 não houveram Jogos Olímpicos, que veio a acontecer somente em 1948, e mesmo assim ainda sob o impacto do conflito que foi a Segunda Guerra Mundial. Um detalhe importante é que apesar dos Jogos Olímpicos de 1940 e 1944 não terem ocorrido, eles constam nas listas oficiais do Comitê Olímpico Internacional. Portanto, os Jogos Olímpicos de Londres, eles constituem a 14ª edição das Olimpíadas. Nesses Jogos, tiveram 59 países participantes, 4.104 atletas, dentre eles 3.714 homens e 390 mulheres. Foram 17 esportes competidos, 136 provas. O número de atletas do Brasil foram 81, 70 homens e 11 mulheres. E os esportes que eles competiram, os brasileiros, foram 11. Atletismo, basquete, boxe, esgrima, hipismo, natação, pentatlo moderno, remo, saltos ornamentais, tiro esportivo e vela. Vários países tiveram interesse em sediar os Jogos Olímpicos de 1948, Portanto, esse foi até o primeiro ano em que teve que acontecer votação para que fosse escolhido, assim como acontece nos dias de hoje, E a capital inglesa, ela mostrou total interesse até para mostrar, que estava se recuperando, que estava bem, e que estava 100%. E realmente ela foi uma das que menos foi atingida, em relação aos impactos da guerra. Por mais que também não tivesse isenta do impacto financeiro que teve, Londres, sobretudo, quase faliu no final da década de 40 e no início da de 50, Mas também nada comparado às outras capitais ao seu redor. Devido a essas guerras e conflitos, Londres optou por não criar a Vila Olímpica, que é justamente onde os atletas se alojam nesse período dos Jogos Olímpicos. Então, eles tiveram que ficar em barracas de guerra, em universidades, Eles alojaram nas universidades, tanto da capital quanto nas cidades, da redondeza. E, além disso, eles tiveram que levar seu próprio alimento, porque para ficar esses 16 dias, e às vezes até mais, porque os atletas chegavam antes para se familiarizar com o local onde eles iriam competir. Então, devido à escassez de alimento, no contexto da época, eles tiveram que levar seu próprio alimento também. Agora, algumas curiosidades sobre esses jogos, A primeira delas é que Japão e Alemanha não foram convidados a participar desses jogos, Havia um trauma muito grande em relação ao extermínio de milhares de judeus, Então, a Alemanha ela demorou um pouco a ser reaceita, na comunidade olímpica. E a União Soviética também não participou dos Jogos Olímpicos desse ano. Entretanto, alguns países que nunca tinham participado de edições de Jogos Olímpicos participaram, como Síria, Líbano, Birmânia, Ceilão e Venezuela. Outra curiosidade super interessante e surpreendente é que foi a primeira Olimpíada que teve transmissão na TV. Ainda não eram vivo, eram gravações, mas mesmo assim foi um grande avanço tecnológico, Os primeiros registros das Olimpíadas oficiais foram no ano de 1948, nas Olimpíadas de Londres. E mais uma curiosidade é que pela primeira vez foram utilizadas os blocos de largada no atletismo em provas rápidas, Até hoje são utilizados, mas obviamente com, mudanças tecnológicas também, mas foi muito bem aproveitado, Foi muito proveitoso, não é à toa que até hoje existem. Agora, focando um pouco nos atletas, os Jogos Olímpicos de 48 tiveram um erro histórico. Na prova de 200 metros rasos, o jamaicano Herbert McKinley largou 1 metro atrás da posição correta. Os organizadores, eles erraram a definição da marca do atleta, E o resultado foi que ele correu 201 metros e ficou em 4º lugar, ou seja, talvez se não tivesse ocorrido esse erro, ele poderia ter vencido. E, em resultado disso, nada foi feito, ficou por isso mesmo. Mais um atleta de destaque foi Emil Zatopek. Tenente da então Tchecoslováquia, ele foi a sensação na prova de 10.000 metros e chegou 48 segundos à frente do segundo colocado.
Ele era reconhecido como tão superior e tão bom que os árbitros se perderam na contagem das voltas dos competidores e acabaram anunciando apenas os 6 primeiros colocados. Agora focando nas mulheres no atletismo, Francina Elsie, mais conhecida como Fanny, da Holanda, foi conhecida como a rainha dos jogos. Ela que pulverizou as adversárias nas provas de 100 metros, 80 metros, com barreiras, 200 metros e revezamento 400 metros rasos. Por conta da não realização dos jogos anteriores, né, ela mesma disse que perdeu 8 bons anos de atletismo. E foi isso, uma mulher maravilhosa que concorreu e conquistou grandes prêmios nas Olimpíadas de 1948. Os Estados Unidos, né, e a delegação americana, eles tiveram um grande destaque nos Jogos Olímpicos de 1948 e aproveitaram muito a ausência dos soviéticos e alemães para vencerem diversas provas. Na natação, por exemplo, eles ganharam tudo no masculino e quase tudo no feminino, perdendo em apenas uma modalidade. No quadro geral de medalhas, os Estados Unidos ficou em primeiro lugar com um total de 84 conquistas. Dentre elas, 38 medalhas de ouro, 27 de prata e 19 de bronze. Em segundo lugar, ficou a Suécia, com um total de 34 medalhas, 16 de ouro, 11 de prata e 17 de bronze. E em terceiro lugar, ficou a França, com um total de 29 medalhas, dentre elas 13 de ouro, 6 de prata e 10 de bronze. No basquete, os jogadores não tinham os tênis apropriados para a modalidade, e o treinamento físico deles era baseado nos exercícios físicos militares. E também não havia um dinheiro suficiente para que pudessem viajar com todos os atletas, né? Então foram apenas 10 e mais o técnico da seleção brasileira. Mesmo com todas essas dificuldades enfrentadas, os atletas do basquetebol trouxeram para casa uma medalha de bronze, que foi inclusive a primeira medalha em esportes coletivos que o Brasil conseguiu. Quanto às demais modalidades, 3 brasileiros se saíram bem no atletismo e no pugilismo. Na prova de salto triplo, Geraldo Oliveira, em 5º lugar, e Hélio Coutinho da Silva, em 8º lugar, foram os melhores. No boxe, Rafi Zumbano, tio de Éder Joffre, futuro bicampeão mundial, chegou até as quartas de final no peso leve. E para finalizar, a título de curiosidade, o Brasil estreou em Londres, em 1948, as modalidades hipismo e o basquete feminino. Mais tarde, ambos conquistaram medalhas importantes na história dos Jogos. Um fato interessante que aconteceu ali junto com as Olimpíadas de Londres foi que o pai da Paralimpíada, o Dr. Gutmann, ele organizou um campeonato de arco e flecha com 16 pacientes, sendo eles 14 homens e 2 mulheres, exatamente no dia da abertura das Olimpíadas de Londres, deixando registrado, então, a primeira competição paralímpica e a criação dos Jogos Desportivos de Stoke Mandeville. O importante nos Jogos Olímpicos não é vencer, mas participar. O essencial na vida não é conquistar, e sim lutar bem. Esses foram os dizeres de Barão de Coubertin, que ficaram estampados no placar acima da entrada principal no estádio de Wembley, onde ocorreu os Jogos Olímpicos de 1948 em Londres. Essa foi a primeira edição em que Barão de Coubertin não esteve mais presente, pois faleceu em 1937.